aluna, eu falei lá no grupo, esperar o pessoal entrar. A gente tava com dificuldade lá no Zoom, que o pessoal não tava conseguindo entrar, tinha gente que tava com problema. Milena, né, conseguiu entrar agora. Agora só vou esperar um pouquinho pro pessoal migrar pra cá, né? Enquanto o pessoal migra, quem aí assistiu os vídeos que eu passei, que eu deixei lá no Classroom? Eu deixei 2 vídeos, a Onda e o Ilha das Flores. Todo mundo ouvindo aí bem? Tudo tranquilo? Estão ouvindo de boa aí? Me diga se vocês estão conseguindo ouvir tranquilamente. Ou se o meu ventilador tá atrapalhando aqui, porque eu tô morrendo de calor. Alguém pode jogar o link pra mim lá no grupo, por favor? Que estão pedindo o link, só que eu tô pelo celular e não dá pra migrar pra lá. Legal. Obrigada, Lívia, por ter compartilhado o link. Não, Ana Clara, não tem ninguém espirrando, sua palhaça. Ó, vamos lá. Quem aqui assistiu, ouviu alguma coisa do que eu mandei no final de semana? Leu ou alguma coisa do gênero? Pode responder, pessoal. Senão eu vou começar a chamar pelos nomes. Não aqui, né? Depois eu vou chamar lá no grupo, porque vocês têm que aprender a interagir. Porque eu sei que alguns professores, inclusive, estão tendo dificuldade nas aulas porque precisa ter interação. E se vocês não transmitirem pra gente o que vocês estão entendendo do que a gente está falando, se vocês estiverem entendendo de uma forma errada, vai ser prejudicial pra vocês. E na hora da prova, vocês que vão ter problema. Eu vi, Lívia, obrigada. Vocês podem responder o que eu pergunto, por favor, por gentileza? Alguém leu? Ou vocês querem fazer aula de YouTube? Aquela que só o YouTube fala e... o YouTuber, né, no caso, fala e vocês não tiram dúvidas, não perguntam nada. Porque aí não é cursinho, né?
É legal que eu vou dando bronca, eu vou falando e o pessoal vai saindo, né? Ah, que bosta levar bronca, não quero, aí vai saindo. Olha, eu vou passar um recado aqui. A partir de agora, nas minhas aulas, quem for assistir online, ou seja, depois da aula, eu quero que me notifique. Eu quero que me informe, mesmo que me informe depois da aula. Mas eu quero ser informada de quem vai assistir depois da aula, tá? E quem tá assistindo a aula, ou seja, todos os alunos no caso, eu quero um resumo da aula depois. Eu quero que mandem pra mim por e-mail ou deixem lá na nossa sala de aula. Porque tá muito esporádico o jeito que o pessoal tá pegando as aulas aqui, não tá legal. Eu pergunto, o pessoal não responde, né? Menos a Micaelen, gente. Micaelen, ó. Você é demais, você responde tudo que eu pergunto. Você nunca me deixa no vácuo, é maravilhosa. Então aprendam com a Micaelen. Então, é o seguinte. Pode começar por você, Ana Clara, falar, já que ninguém vai falar mesmo. Ela tá aqui admitindo pra mim, ninguém vai falar. Mas vocês têm que falar, vocês têm que perguntar. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Todo mundo tem que falar, porque senão não vai dar certo. Então vai ser assim. Quem for assistir minha aula depois, ou seja, a aula gravada, eu quero que me informe, eu quero ser notificada. Senão eu vou chamar no privado e vou ter uma conversinha. Né? E todos vocês eu quero um resumo da aula na outra semana. Tem alguém me respondendo aqui. A Oliva tá dizendo... Peraí, gente, eu não consigo ler. Ela não tá conseguindo entrar pelo Facebook. Se você tiver aplicativo no celular, você não vai conseguir entrar pelo link só. Se você não tiver conta, só pelo Google. Então, vamos começar a aula. O que eu passei pra vocês foi conceitos de cidadania e democracia. Pro pessoal que eu tô dando aula, que eu tô dando algumas informações separadas, que eu tô começando a filosofia lá desde o começo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar pra mim lá no privado que a gente conversa. Se quiser, se sentir à vontade pra falar por aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, qualquer dúvida vocês vão perguntando. O que eu mandei pra vocês, ele se enquadra justamente nisso que a gente vai conversar hoje. Que como a maioria não teve tempo de assistir, na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai falar sobre ele. E muito provavelmente eu também vou pedir uma resenha sobre o filme e sobre o documentário Ilha das Flores. Alguém aqui já tinha visto o documentário Ilha das Flores ou o filme? Ah, tudo bem, não tem problema, Olivia. Pode ir mandando por aqui que eu vou lendo. Quem não conseguir responder aqui na aula, pode colocar ali. Alguém tinha assistido já a Ilha das Flores, a Onda? Ninguém? Eu vou adorar. Quanto menos respondem, mais coisa eu vou passar pra vocês depois. Tô esperando alguém responder, mas tirando Oliva, ninguém respondeu. Eu aceno pra todo mundo que tá entrando na aula, porque eu sou simpática, eu sou simpaticona. Então tá, vamos lá. Já que ninguém respondeu, depois vocês vão fazer um resuminho disso pra mim. Conceitos de cidadania e democracia, tá bom? O que acontece? O ser humano, ele por natureza, eles são seres sociais, ou seja, eles dependem dos outros pra poder viver, né? Eles precisam de outros seres próximos, eles só sabem viver em meio a outras pessoas, sozinho ele não consegue. Aquela história de que viver sozinho é feliz, não sei o que, não sei o que lá, é coisa de filósofo que é deprimido. Não caiam nessa, vocês vão ficar deprimidos também, tá? Então, pro ser humano, os seres humanos, por natureza, eles são seres que são sociais, tá? Ou seja, eles têm que viver dentro da polis, tá? A polis seria o quê? Ela seria a cidade. A cidade, então, nós temos os seres humanos, nós temos as pessoas. Eles precisam viver e conviver entre os mesmos. E aí a gente tem ali a construção das cidades, tá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente tem que entender qual é o conceito de cidadania e de democracia. E para a gente poder entender isso na filosofia, a gente precisa ver desde o princípio, tá bom? Então, quem for tendo dúvida, vai colocando. Se eu não ler
chama minha atenção aqui que eu vou ver. E é mó legal, porque eu tava com 11 pessoas, agora eu tô com 7, é sinal de que a aula tá boa, né? Então tá. A cidade, ela é dividida internamente, ou seja, dividida entre as pessoas. O que acontece? Apesar da gente ser social, apesar da gente precisar do convívio uns com os outros, a Milena falou que assistiu no ensino médio. Qual, Milena? Fala só especifica pra mim qual que você assistiu no ensino médio. Então, o que acontece? Os seres humanos são seres sociais e eles, apesar de precisarem uns dos outros para viverem, eles têm interesses diferentes. O exemplo que eu costumo dar para isso é o seguinte. É um exemplo bobo que eu dava em aula de filosofia para criança. Um pode gostar de azul, o outro pode gostar de verde, o outro pode gostar de preto e assim por diante. Isso são interesses diferentes. Só que aí a gente vai crescendo, né? Se a gente levar isso para política, tem gente que é petista, tem gente que é democrata, tem gente que é nada, e tem gente que não quer saber de política. E para esses que não querem saber de política, a gente vai chegar lá, porque tem um termo para vocês. Tá bom? Então é o seguinte, para esses interesses que muitas vezes são conflitantes, porque você pode ver, você pega duas crianças que moram na mesma casa, uma quer brincar de amarelinha, outra quer brincar de pular corda. Se deixar só as duas crianças ali, você vai ter uma discussão, certo? Você precisa de um adulto que é o mediador, né? Para poder controlar a situação e deixar bom para ambas as partes. Na sociedade, ela é a mesma coisa, tá? A gente precisa viver e conviver uns com os outros, mas precisamos de um mediador para que não ocorram grandes guerras, né? Apesar de existirem, mas aí eu falo dentro, por exemplo, de um próprio país, para evitar que isso aconteça. Então, a política, se eu estiver falando muito rápido, pessoal, é só me avisar, tá? Então, a política, ela veio para mediar esses interesses. Assim como um pai media os interesses dos dois filhos, ou a mãe, os pais, né? O político, ele veio para isso. Então, ele tá ali para fazer o melhor para todos, né? Não o melhor só para um. Ele tem que fazer o melhor para várias pessoas. E ele tá ali também, como é que ele faz isso? Como é que ele faz o melhor para as pessoas? Através de projetos apresentados pela Polis. Ou seja, se a gente tem duas crianças, as duas crianças querem cada uma brincar de uma coisa, elas têm que explicar para os pais o porquê cada uma quer brincar, e o pai vai mediar aquilo, né? É como se apresentasse projetos. Cada um apresenta a sua brincadeira, que seriam os seus projetos, e o político, que seria, no caso, o pai, ele vai mediar. Tá dando pra entender tranquilamente ou eu tô indo muito rápido? Pode dar like também, tá? Quem não quiser falar. Mas eu vou pegar vocês depois. No privado eu vou chamar um a um. Quem não falou, tá lascado. Porque a aula tem que ser interação. Alguém tá com alguma dúvida? A Milena assistiu Ilha das Flores. Triste, né, Milena? Ainda bem que não existe mais, mas é bem, bem triste. E ele vai entrar nesse conceito de sociedade, assim como o filme também, que eu preciso que vocês assistem. Legal, tá dando pra entender. Então, para poder existir a política, ela precisa ser laica, né? Ela precisa não ter uma religião, né? Ela precisa, se ela tiver uma religião, ela vai acabar sendo preferencial para um lado ou não, ou outro. Então a política ela é laica, ela não pode, tá? Então, para que haja a política, é necessário que exista a isonomia. Alguém sabe o que é isonomia? Peraí. Milena, decide. Tá dando para entender? Não muito. Decifrei para mim. Então tá. Alguém sabe o que é isonomia? Pra quem não sabe, quando você já não tiver aqui para explicar, vocês podem procurar no Google, tá? A isonomia, ela é igualdade perante as leis. Vocês já ouviram aquela frase que diz... não importa
se você... É mais ou menos isso, eu não vou falar a frase certinha. Não importa se você tá certo ou se você tá errado, se você é culpado ou não, mas eu estou aqui, é uma frase de advogado, tá? Eu estou aqui para defender o seu direito de defesa. É alguma coisa assim. Depois o Léo vai ver e ele vai me corrigir, né? O professor Léo vai ver e vai me corrigir, mas é mais ou menos isso. É a mesma coisa. Todos têm que ser iguais perante a lei. Lá na época, o pessoal de história aí que tá fazendo história do Brasil, história do mundo, na época dos escravos, isso não existia, tá? Eles eram... Não existia igualdade ali perante a lei. Eles eram escravos, eles não eram tidos como pessoas. Era como se eles fossem animais. Então, só aí um parênteses, caso vocês tenham algum tipo de confusão, nessa época era diferente, tá? Eu tô tentando trazer para os atuais, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês me falem. Essa confusão, né, de períodos. Então, o que acontece? Para existir a política, tem que ter a isonomia, que é o quê? A igualdade, tá, perante as leis. Então, todo o povo, a polis, ela precisa ser tratada com igualdade. E ela precisa ser também, a política, ela precisa ter isocracia. Que seria a isocracia? Uma coisa que todo mundo sabe que atualmente está difícil de acontecer. Que é a igualdade de acesso aos cargos públicos e liberdade de expor e discutir em público qualquer ideia. Só que assim, a gente não pode esquecer que, apesar de a gente ter essa liberdade de poder expor os pensamentos e poder falar, ter esse direito de falar em público o que a gente pensa, o que a gente acha, a gente tem que ter ali também um pouco de bom senso, né? Mas a política em si, ela é esse direito, ou seja, tem muita gente que não sabe, mas tem cidades que tem um dia da semana separado para a população e até lá a Câmara de Vereadores, Senado, para apresentar, né, pedir para algum vereador, que é o representante ali, apresentar algum projeto, tá? Então, a gente tem esse poder, é que o pessoal, muitas vezes não sabe, então tem esse poder. Agora a gente vai fazer um resumo, então, sobre cidadania. A cidadania, ela, para existir, ela precisa de isonomia, isocracia, e ela precisa também de isegoria. Tá? Esses são os princípios da política. A isegoria é essa questão que eu falei da liberdade de expor e discutir em público qualquer ideia. Tá? E a isocracia é o acesso aos cargos públicos. Todo mundo tem direito. Ou seja, o que é o acesso aos cargos públicos? Eu tenho que conseguir chegar e falar, eu tenho que conseguir expor, né? Nem que seja através de um mediador, os problemas que eu tô tendo na minha cidade, na polis, tá? Então, a política, ela precisa disso. Os gregos, eles criaram um termo, lembra que eu falei que não gosta de política? Existe um termo para isso. Os gregos, eles criaram um termo para quem não quer viver na política. O que é? Por quê? Só voltando. Política, então, os seres humanos, as pessoas convivendo, né, numa sociedade, na polis, e o político é o mediador dessa sociedade, tá? Então, aquele que não quer viver na política, ele basicamente está dizendo que não quer viver em sociedade. Porque, se o pessoal entendeu mais ou menos até aqui, porque eu acho que estou falando até um pouquinho rápido, o que eu quero dizer, a política, ela é você conseguir viver em meio às outras pessoas sem gerar conflitos, é você saber conviver com as outras pessoas. Agora, aquele que não quer conviver em meio a polis, os gregos, eles criaram nomes, um nome, que é o idiotes. O idiotes.
Por quê? A política pública ela é uma invenção dos gregos, por isso que a gente está tendo aula de filosofia. Provavelmente vocês vão ter em sociologia alguma coisa também. Mas existiam, assim, porque o ser humano ele é isso, ele são ideias diferentes, pensamentos diferentes. Alguns já na época não queriam, lá na época dos gregos, dos mitos, dos filósofos pré-socráticos, eles já não queriam viver a política. Eles não acreditavam nessa questão de viver em sociedade, de ter alguém ali para poder explicar, para poder mediar. Eles então chamavam essas pessoas de idiotez. Por quê? Como é que você vai contra algo que você vive? Entendeu? Porque assim, hoje em dia a pessoa fala que não gosta de política por conta dos políticos, né? Por conta de toda a roubalheira, todos os problemas que a gente tem de corrupção. Porém, a política ela é necessária, tá? Ela é necessária porque ela vem para os nossos interesses, ela vem para mediar os interesses que a gente tem, entendeu? Porque você imagina um lugar que não tenha um líder, né? Não tem alguém para mediar ali as ideias, vai virar uma grande confusão. Milena, ela pediu para eu repetir o que é isegoria. Nominho bonito, né? A isegoria. Eu vou repetir os 3, que é para poder ficar bem gravadinho, tá? Então vamos lá. Eu vou repetir um por um. Para existir a sociedade, precisa haver 3 coisas, tá? Os 3 Is. Que é isonomia, que seria igualdade perante as leis, ou seja, todos que vivem na polis têm que ser julgados, têm que ter direitos, têm que ter deveres iguais perante a lei. Tá? Aí se vier aquela questão que nem eu falei da época da escravidão, etc e tal, naquela época, como eu falei, os escravos, eles infelizmente, isso é uma vergonha para nós seres humanos, eles não eram tidos como pessoas, tá? Eles eram como se fossem objetos. Então, por isso que naquela época era diferente, eles não tinham direitos iguais. E isocracia. O que é a isocracia? É a igualdade de acesso aos cargos públicos, né? Então eu tenho que conseguir chegar ali, eu tenho que ter o direito também de conseguir galgar, né, um cargo público. Por isso que a gente tem os concursos públicos, né, que é para poder, no Brasil, falou nível Brasil, tentar igualar isso, né, esse direito, o que a gente sabe que infelizmente por conta da corrupção não é o que acontece. E também eu não sei se tem alguém aqui que é favorável ao nosso atual presidente, mas ele está querendo tirar esse direito, ele está querendo terceirizar. E terceirizar fere, né, a questão de cidadania por conta disso. Porque você vai estar cortando um dos 3 princípios de cidadania, que é a isegoria, né, que seria a igualdade de acesso aos cargos públicos, tá? Então, é um pouquinho mais complexo. Por isso que é importante a gente saber e entender o que é a política, tá? Então, não é só a questão de, eu sou de um partido, eu sou de outro partido, mas sim o pra que a política serve. Porque não adianta ir 1 zilhão de pessoas pra rua fazer isso e aquilo e nem entender o que é o conceito de política. E isso costuma cair bastante também nos vestibulares, nos pré-vestibulares. Por isso que tudo que eu tô falando aqui, eu deixei escrito lá pra vocês. É isso aí, Helena, tô contigo. Também sou totalmente contra, gente, porque se não fosse uma coisa chamada FIES, eu não estaria aqui dando aula. Eu não teria feito faculdade. Então foi graças ao FIES, tá? Então ele também tá querendo tirar isso. Então, gente, é um pouquinho mais complicado.
Agora, o último I, né, dos princípios de cidadania, a isegoria. A isegoria, que é a liberdade que eu tenho de expor e discutir em público qualquer ideia, né? Mas lembra que eu falei, desde que se tenha bom senso, né, gente? Que eu acho que isso é o mínimo. Então, o que é a censura? A censura é te tirar esse direito. Quando você não tem o direito de expor as suas ideias em público, você está sendo censurado. Mas, como eu disse, existem pessoas que fogem à regra e falam coisas que são totalmente descabidas. Mas, a gente falando aqui, se for se fazer o certo, é que todos têm o direito de expor o que pensam, entendeu? Por exemplo, quando se existe alguma ação, eu não aceito a corrupção, e a pessoa está falando lá porque aconteceu isso e aquilo, desde que não se ofenda alguém, desde que não se atinja a integridade de alguém e não se cometa nenhum crime, ela tem o direito sim de expor o que ela pensa. Então a isegoria é isso, é você poder expor em público, é um direito, é direito do cidadão. Isonomia, isocracia e isegoria, tá? Sem isso não existe cidadania. Tudo ok agora? Posso continuar ou alguém quer que eu volte mais um pouco? Gente, tem minutos de aula. Porque o que vai acontecer? Eu mandei pra vocês sobre despotismo também. E aí eu ia entrar nessa parte, mas eu acredito que não vai dar tempo, e nem sobre a administração. Como é que funciona a administração de uma polis. Pode parecer que isso não tem a ver com filosofia. Porém, eu expliquei para muitos que a filosofia ela vai muito além dos pensadores, só de se falar sobre mitos, sobre mitologia grega, sobre Platão. Ela vai muito além disso. E isso é uma prova, tá? Que a filosofia ela vai muito além disso. Então, hoje, como tem outra aula daqui a pouquinho e o assunto que eu preciso entrar é muito complexo, então eu não vou entrar nele agora. Eu vou finalizar aqui com esses 3 princípios da cidadania. Alguém tem alguma dúvida sobre polis, sobre a ideia de política, o que significa que a política, gente, não é o que nós estamos vendo hoje. A política não é um partido. Quem está na política, ela está ali para mediar os nossos interesses, mas a gente sabe que não é o que está acontecendo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer que eu volte em alguma parte? É legal sim, a interação de vocês é o máximo. Depois vai ser muito legal quando eu chamar um por um para conversar. Quem não tiver dúvida, dá um like aí, então. Tipo blogueirinha. Quem tiver dúvida, dá um like. Deixa aquele like presente. Estilo blogueirinha. Ninguém tem dúvida. Ninguém entendeu nada e ninguém tem dúvida também. Todo mundo entendeu tudo, ninguém tem dúvida. Porque... Ô, Nice, você chegou atrasada pra aula, Nice. Você vai ter que voltar bastante coisa aí que eu expliquei. Então, ninguém tem dúvida e ninguém quer falar nada. Não tem problema, depois a gente conversa. Ai, Micaela, hein? Obrigada por nunca me deixar no vácuo. Ah, Oliva também não. Oliva também não tem dúvidas. Só vou fazer então um parênteses aqui pra gente finalizar a aula. Pessoal, vocês sabem que o nosso cursinho, vou falar aqui em nome dos meus companheiros professores, o nosso cursinho, ele é voluntário. E existem alunos que não estão, assim, ligando muito pro curso. Não estão se importando, não estão entendendo, ou não estão... Eu não sei se é porque é de graça, eu não sei qual é.
ali o motivo, mas é pro bem de vocês. Eu tô aqui e os outros professores estão aqui pro bem de vocês, para ajudar vocês, porque a gente quer compartilhar o pouco de conhecimento que a gente tem, que é mínimo. Então, eu queria que aqueles que não querem fazer o curso, não estão com interesse no curso, dê vaga para outras pessoas. Por quê? Tem muita gente que precisa. Muita gente mesmo. E a gente está aqui para ajudar vocês. Só que vocês também têm que ter interesse. Muitos professores precisam desse retorno. Precisam que vocês falem. E aqui não tem o porquê não falar. Vocês são pessoas, não são mais crianças, né? Já são basicamente adultos, a grande maioria aí. Então, eu quero pedir para vocês dar um pouco mais de atenção. Aqueles que acharem que não estão conseguindo acompanhar, chama os professores no privado. A gente vai dar uma atenção especial para vocês. A gente não tem problema nenhum com isso. Ontem eu estava mandando mensagem para vocês às 3 da manhã. Então, se precisar de repente mandar para mim de madrugada, às vezes eu consigo responder de madrugada. Se eu não responder, eu respondo assim que eu ver. E a maioria dos professores também. Só que vocês precisam interagir, vocês precisam responder, vocês precisam tirar dúvida. Como é que eu vou saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando se vocês não me dão um feedback disso? Eu preciso que vocês me dêem um feedback. Eu preciso que vocês digam, tanto para mim quanto para os outros professores, se vocês têm dúvidas, se não tem. Então é por isso que eu vou colocar aqui de novo. Eu quero o resumo da minha aula, tá? Eu vou pedir isso para vocês. E quem não for assistir ao vivo, for assistir online, vai me informar. Tem que me informar, tá? E não esqueçam, se não informar, não assistir, não pegar as aulas, 3 faltas, vai perder a vaga, né? Pra gente poder aí dar oportunidade pro restante do pessoal. Só que assim, se você faltou porque você teve algum imprevisto, algum problema, chama no privado. Gente, vocês têm Facebook, tem WhatsApp, tem grupo, tem a coisa toda. E eu não sei. Não sei por que vocês não perguntam, não questionam. Então, vamos ficar combinado assim, começar a interagir mais na aula dos professores. Eu tenho uma lista aqui de alguns alunos que já não querem realmente interagir, eu vou conversar com eles no privado. E se eu ver que tem mais algum problema assim, eu também vou conversar, porque a gente precisa entender o lado de vocês também, entender o porquê que não existe essa interação. Mas, gente, aproveitem esse curso, aproveitem os professores que a gente tem aqui. Nós temos doutorando, mestrando, a gente tem todo tipo de professor. É o que eu falo, eu sou a marmiguezinha aqui, a marmigué. Mas o resto é só cara monstro. Eu falo cara, mulher e homem, tá? Sem misoginia. Então, vamos aproveitar aí esse pessoal, gente. Se eles estão aqui para poder dar aula gratuita, vocês têm que ser tipo um zumbi. Entendeu? Devorar esse pessoal aí até o osso, que é pra poder aprender, tá bom? Então, resumo dessa aula, vocês mandem pra mim. E, gente, só pra constar, essa que tá dando coraçãozinho aqui é minha filha, tá? Ela é minha aluna também, mas não se preocupem que eu chamo a atenção dela, nem imaginem. Nem imagine o quanto que eu chamo a atenção dela. É a minha filha que tá dando coraçãozinho aqui. Então nem também sigo o exemplo dela pra eu me sentir importante. Tá? Próxima aula, façam o resumo da aula de hoje. Assistam o documentário quem ainda não assistiu. Tá? Respondam lá o questionário que eu passei pra vocês, que ele é importante pra mim. E eu já disse que é obrigatório. Tá? E quem ainda não tá no Classroom, entra lá, porque eu fiz a pedido de vocês. Isso deu um trabalhinho, porque eu separo um monte de conteúdo lá. Então, entrem lá e peguem o conteúdo. Eu preciso que vocês assistam o filme, tá bom? Acabou. Beijinho da Xuxa. E até a próxima aula, que vai ter mais uma bronquinha se vocês não tomarem tempo, tá bom? Beijinho.